Eu sempre fico pensando nesse evangelho de trocas aí, nos evangélicos que pregam que nós temos que dar algo a Deus e com isso vamos ter bênçãos, é uma troca, uma retribuição que Deus vai fazer com a gente pelo que a gente vai dar para Ele. Romanos 11:35 especificamente fala exatamente o quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído. Quem deu alguma coisa ao Senhor para que possa receber algo em troca por aquilo, feito uma troca, uma barganha com Deus. Aqui está falando, tem todo um contexto, né? E está falando que os pensamentos de Deus são e a sabedoria dele, a misericórdia, enfim, de Deus. Um ser que não precisa de nada, não precisa de ninguém, porque ele é Deus. Ele é. E o capítulo termina com um versículo bem enfático. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Dito isso, eu tenho que falar que tenho muito me preocupado com esse evangelho que são ensinados aí por essas pessoas que eu não sei se são inocentes ou se são maldosas, que fazem com que as pessoas que procuram elas, ou essas religiões, essas igrejas, colocam essa pessoa em uma disputa de quem dá mais, recebe mais. E que essa pessoa, de algum motivo, ela tem algo que Deus quer, que ela possa barganhar com Deus. Pode ser dinheiro, né? Questão de dízimos, de ofertas, pode ser o tempo e tantas outras coisas. Mas o que eu tenho para falar para vocês é isso, que se você está num lugar que está te ensinando isso daí, que Deus vai te abençoar pelo que você possa oferecer para Ele, que Deus vai te abençoar pelo que você possa dar para Ele, para que você possa trocar com Ele algo. Sinto muito informar, mas não é assim. Porque Deus já nos deu uma coisa muito mais importante, a salvação. Ele entregou o seu Filho por nós, algo mais importante, mais valioso. Então não vai ser algo que você possa oferecer que possa dar o mesmo nível com que Ele te deu a salvação. O que eu quero dizer com isso? Que se algo tão importante que é a salvação, que é a justificação pela fé, Ele nos deu sem cobrar nada, ou seja, totalmente pela graça, nos dando o que nós não merecemos, nos abençoando sem nós merecemos. Não é um trabalho que você precisa trabalhar, não é uma conta, uma dívida que você precisa pagar, e não é uma doença que você tem e quer cura. Não é isso que Ele vai cobrar de você, Ele não vai cobrar. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Deus não quiser te abençoar, Ele não vai te abençoar. Não é você que vai determinar essa troca com Deus. Não é você que vai estipular o que você vai fazer para que Deus te dê. Eu quero que Deus me dê um emprego novo. Então eu vou fazer isso, aquilo. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou ajudar o próximo. Enfim, não é assim que funciona. E o que essas pessoas que estão ensinando esse tipo de coisa fazem é enganar você. Porque prometem que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Primeiro que Deus não está prometendo nada.
Você já parou para pensar se algo não aconteceu na sua coisa? Não é porque você não teve fé ou que você não fez o suficiente. Talvez porque não era para ser, porque Deus não prometeu. Quem te prometeu foi um fulano ou cicrano que falou que se você fizesse e seguisse a ideia dele, ia acontecer isso. E quando não acontece, ele vai falar para você, a culpa é sua. Você não teve fé suficiente. Você não fez o suficiente. Você deu brecha. Você fez isso. Você deixou de fazer aquilo. Foi por isso que ele não te abençoou. E você, na sua sinceridade, vai perguntar, mas o que eu estou fazendo? O que eu preciso fazer para Deus me abençoar? O que eu estou errando? O que você está errando é acreditar nesses falsos profetas que estão te prometendo algo. Eles fazem profecias genéricas que servem para várias pessoas. Para umas até vai dar certo, mas não é porque eles estão falando. Porque já tem que acontecer aquilo, já vai acontecer aquilo. Para outras não vai. E não é porque a pessoa errou, porque a pessoa fez isso, deixou de fazer aquilo. É porque não era para aquela pessoa. Deus tem plano nas nossas vidas. E não tem que ser do jeito que a gente quer. E é do jeito que Ele quer. A palavra diz que Deus faz o que queremos se isso for a vontade dEle. Ou seja, se a gente orar pedindo algo para Deus e se esse algo for da vontade de Deus, isso acontecerá. Se não for, não vai acontecer. E isso não é porque você não teve fé suficiente, não é porque você não orou o suficiente, não é porque você não jejuou, nada disso. É simplesmente porque não é a vontade de Deus para a sua vida naquele momento. Mas você pode pedir para Deus. Você não precisa de intermediários para conversar com o Senhor. Pelo contrário, nós devemos deixar as nossas petições em oração para Deus. Pedir o que precisamos. Também agradecer pelas coisas que temos. Mas nunca deixe que ninguém faça terrorismo psicológico e espiritual com você, te dizendo que você, pecador, que você, fraco, que você, falho, pode dar alguma coisa para Deus. Tem alguma coisa do interesse de Deus. É reduzir a Deus na nossa patamar. E Deus não está no nosso patamar. Está acima, muito acima. Deus nos amou primeiro. Deus deu o seu Filho unigênito por amor a nós. Será que Ele não pode te abençoar com uma porta de emprego? Será que Ele não pode abençoar com uma cura? Ele pode fazer isso. Então você deve pedir isso para Deus. Mas não tenha um relacionamento com Deus baseado no que Ele dá para você. E sim por amor, amor verdadeiro. E não para que Ele te abençoe, esse amor, mas simplesmente porque Ele já te amou. E como agradecimento, o mínimo que você pode fazer é amar Ele sinceramente. E tenho certeza que as vontades de Deus se cumprirão na sua vida. Tenho certeza que você será abençoado. E se você já pensa dessa forma, pode ter certeza que você já é mais do que abençoado. Não deixe que as pessoas enganem você. Não deixe que as pessoas venham com esse terrorismo, botando medo em você, que você tem que fazer isso, porque senão vai acontecer isso, que se você não for na igreja e tal, vai te dizer que você não dá o dízimo, você vai para o inferno. Para com isso aí, você não precisa disso. Se liberte disso, porque foi para a liberdade que Cristo libertou você. Não tenha medo, que Cristo está com você. Amém?